Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, gratos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos uma vez mais nesta quinta-feira, culto de oração, de ensino da palavra do Senhor. Estamos felizes com Jesus. Jesus tem nos dado força, nos dado graça para chegarmos até aqui. E uma vez mais, diante de nós, nos ministrar através da sua poderosa palavra. Com certeza o Senhor conhece cada uma das nossas vidas profundamente, e Ele tem para nós aquilo que a nossa alma, o nosso espírito mais precisa como nutriente. Mateus 4,4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então a nossa subsistência espiritual, como cristãos, nós precisamos estar sempre reunidos em um período como esse, né? E às vezes a gente gasta aí para fazer a alimentação normal, principalmente nessa correria do dia a dia, especialmente quem trabalha e faz horário de almoço. A gente gasta aí 15, 20 minutos para se alimentar, para dar tempo de fazer o quilinho também. Mas nós sabemos que uma boa alimentação, ela precisa gastar mais tempo, né? Precisa mastigar bem, precisa sentir o sabor. E tudo isso remete também à ideia, e dá para comparar com a palavra do Senhor, né? Às vezes num culto normal, nós aí ouvimos uma palavra com um pouco mais de intensidade de tempo, de intensidade de eloquência, uma ministração no domingo. E aí na quinta-feira é a oportunidade que nós temos uma hora só para nós se alimentar, mastigar bem a palavra do Senhor. E com certeza isso faz toda a diferença, tá? Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 23, nós estamos com a proposta aí para nos dias posteriores falar sobre perdão, né? Sobre ofensa, perdão, e pontuar alguns princípios que deverão nos ajudar com essa questão de tratarmos, né? Tanto as ofensas, quanto também liberarmos o perdão. Capítulo 18 de Mateus, versículo de número 23 a seguir. Todo esse capítulo de número 18, Jesus trata acerca do perdão e da intensidade com que os seus discípulos precisavam aí vivê-lo, tratá-lo e também liberá-lo. Mas nós vamos ler a partir do versículo de número 23, porque a nossa proposta é falar sobre parábolas na Bíblia, e aqui nós temos a parábola do credor incompassivo, que não teve compaixão, né? Vamos ler versículo 23, diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Uma dívida impagável dificilmente seria pago através desse posicionamento, mas está aqui. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo:
a mesma frase, o mesmo pedido que ele havia feito anteriormente. Em vez de transmitir aquilo que recebeu, não o fez, né? Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, clamando ou chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai. Jesus, tomando esse pequeno relato, história em forma de parábola, disse: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Gratos a Deus por cada vida que está aqui. Quando nós olhamos para a questão do tratamento que Jesus dá com a ofensa, com o perdão, nós temos aqui na palavra de Deus princípios que devem ou devam nortear nós como crentes, como seguidores de Jesus, como aqueles que estão fitados com os olhares em Cristo, na sua palavra, na sua vontade, naquilo que deseja o coração do Senhor para com as nossas vidas, e nossas vidas remete à ideia de atitude, de postura, de padrão, de estilo de vivência. Então, quando nós olhamos para este texto, nós vemos aqui princípios para cada cristão quanto ao ato de perdoar quando o ofensor, quando formos ofendidos. Então, quando nós olhamos para a palavra ofensa, e é interessante a gente definir perdão, perdoar, ofensa, nesse primeiro momento, antes de entrar na parábola em si, a palavra ofensa, ela deve ser, se fosse aqui, resumidamente entendida, o conjunto de sentimentos negativos que tornam desconfortáveis o estado interior das pessoas. Então, alguém ofendido, ela tem aí em seu interior, principalmente, vai afetar as suas emoções, o seu humor, Geralmente a pessoa não fica legal, o semblante não fica normal quando a pessoa está ofendida, e dentro desse conjunto desconfortável que deixa o estado interior da pessoa, totalmente aí em uma situação de desconforto. E para vocês entenderem o que é desconforto aí, quantos já foram aí no dentista? Levante a mão. No dentista. Eu estou indo no dentista. E ficar com os dentes bonitos, um sorriso Colgate não é fácil não, Estou dando uma clareada. E a dentista, ela passa um negócio, uma pasta, mas ela fica e coloca um negócio aí, e a gente fica assim pelo menos 1h50, com aquele negócio, aquela pasta dura assim, ó. Depois de 1 hora com aquele negócio lá, ela colocando ali aquele produto, o negócio começa a ficar desconfortável. Começa a doer pescoço, dói a perna, e tu tá ali, E não pode sair daquele processo até, senão perde o trabalho. Então pensa num negócio desconfortável, ir no dentista. Agora imagina você, se nesse pequeno período a gente já sente desconforto, começa a ficar fadigado. Hoje eu tinha marcado, mas só que, como eu estava um pouquinho meio gripado, eu falei, não vou não. Vou ficar em casa, vou tomar um remedinho para ver se eu dou conta de ministrar o ensino para os irmãos. Então, a pessoa que está ofendida, ela tem dentro de si, ela convive com esse desconforto,
diariamente. E para nós entender mais o que é esse conjunto de coisas que a pessoa tem dentro de si, esses sentimentos negativos, desconfortáveis, nós podemos citar aqui, né? Mágoa, rancor, ódio, né? Podemos citar aqui ressentimento, culpa. Tudo isso a pessoa carrega dentro de si quando essa pessoa está ofendida e quando essa pessoa não libera o perdão. Ela vai conviver com isso e isso vai prejudicar, isso vai, né, tornar que a vida dela diariamente seja uma vida desconfortável. E quando vocês lembrar disso, vocês vão lembrar desse testemunho que eu conto aí do dentista. É complicado. Só que Jesus, ele trata sobre isso porque essas questões de ofensa, perdão, essas questões de a gente ter conflitos interpessoais, ela é da vida diária de cada ser humano. O ser humano, ele sempre vai passar por isso. E é por isso que o sábio Salomão, ele vai dizer: de tudo que vocês devam guardar, guardem o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida. Então, essa ofensa é tudo isso, e aí você pode ampliar a lista aí. Tudo que causa desconforto interno, todo tipo de sentimento que a pessoa carrega por situações, e às vezes por palavras, e às vezes por um mal entendido, e às vezes por uma má visão e compreensão daquilo que a pessoa, né, nós aprendemos muito sobre o tesouro escondido, e eu enfatizei muito que nem tudo que a gente vê é aquilo que realmente é. Claro que a gente vê, o que a gente vê é o que é em certo ponto, mas existem coisas por trás que a gente não percebe, que essa visão não capta, que é instigado pelo adversário da nossa alma para causar desconforto na nossa vida. E às vezes a gente está com o coração tão cheio de tanta coisa e não está cheio da palavra de Deus, que o nosso sistema de análise das coisas, ele fica comprometido. Quando nós não estamos, como diz o salmista no Salmo 119, né, ele diz no verso 9, ele diz assim, ó: como pode o mancebo, o jovem, manter puro o seu caminho? E caminho fala de trajetória, de vida, de vivência. Caminho fala de interação, de convivência com as pessoas. Como ele pode manter puro, livre de ressentimento, de culpa, de ódio, de rancor, daquilo que causa desconforto? Aí ele responde no versículo de número 11, ó: guardo a tua palavra no meu coração para o maior propósito, para eu não pecar contra ti. Então nós só somos, ou só vamos fazer a devida análise das situações que nós vivemos, né? Daquilo que se aparenta diante desses olhos naturais, e é uma bênção enxergar, é bênção. Quantos são felizes por enxergar? Digam amém. Quantos são tristes aí por estar enxergando? Digam amém. Ninguém, né? Ninguém é triste por enxergar, e esses olhos são uma bênção. Mas o problema é que às vezes eles enganam, né? Às vezes os nossos olhares assim, aparente, eles nos enganam na questão de fazer análise. Tem muitas pessoas que enxergam muito, mas não percebem, não veem nada, porque estão com seus corações cheios de coisas que não provêm de Deus, e os seus juízos de valores são comprometidos, e aí vão agregando muitos sentimentos dentro de si. Eu não sei se você conhece alguém que quando chega no ambiente de tanto trauma que tem, foi tão ofendido durante a sua trajetória, que se essa pessoa chegar e por um motivo ou outro você parar de conversar, essa pessoa olha assim para todo: vocês estavam falando de mim, né? Vocês estavam conversando e falando mal de mim, né? O que vocês estavam falando? Ela fica toda desconfiada. Então é uma pessoa, né, que
dentro de si carrega várias situações. Então, ofensa, ela deve ser entendido como conjunto de sentimentos negativos que tornam desconfortável o estado interior das pessoas, né? É um desconforto diário, é algo que você, para onde vai, e não importa se o ambiente é bonito, se você vai lá, quem gosta, né? Como eu gosto, lá para a beira lá para um sítio bonito, aquela visão daquelas montanhas, aquele pasto verdejante com uma cachoeira, principalmente se quem gosta de pescar, com um lugarzinho para pescar. Não importa o ambiente, quão agradável seja, isso está dentro da pessoa, isso a pessoa vai levar consigo. Então, quando Jesus trata dessas situações, Ele trata de algo essencial para que nós possamos viver da maneira mais confortável possível. E falar em conforto, na próxima Santa Ceia, né, tem uma bênção para as irmãs aí. A gente está querendo pelo menos uns 10 bancos aí confortável para as irmãs aí. Esses primeiros 10 bancos aqui, as primeiras que chegarem nos primeiros 10 bancos, vai sentar, né, num banco almofadado. Tem um irmão aí abençoado que vai doar mão de obra e também o material para tornar o culto de você essas 2 horas. Aí vocês vão querer até vir mais cedo orar com o pastor, né? Banco confortável, almofadado, Romarião, né? Vai tornar um negócio mais... Então a vida nossa, ela precisa ter conforto, né? A gente já encara tantos desafios, tantos, né, problemas, e a gente precisa de um pouco de conforto. Mas não é só conforto físico, porque tem gente que está morando aí, ó, numa bonita casa, com um sofazão, aqueles que estica daqui, estica dali, uma cama que faz aquela massagem. Aquela cama é dura, tá? Aquela cama é dura, ela faz uma massagem boa, mas o colchão não é confortável não, entendeu? Mas são pessoas que às vezes estão vivendo desconfortavelmente porque carregam dentro de si ofensas, não se desvencilha disso, e Jesus trata disso aqui. Dito que é ofensa, eu quero dizer também, falar para os irmãos sobre o que é perdão. Mas antes de citar e falar a definição de perdão na Bíblia, eu quero citar uma situação, e isso veio à minha mente. Vocês vão perceber que em Atos, no capítulo de número 9, Paulo ele se converte a Cristo, e aí Jesus tem um chamado na vida de Paulo extraordinário, como nós assim o conhecemos na palavra de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo, devido à sua trajetória horrível de perseguição aos cristãos, ninguém queria se aproximar dele e dar credibilidade a essa nova etapa que ele estava vivendo. Irmãos, eu acredito que Paulo, por aquela região, Jean, por aquela região, ele tinha ofendido a muitos, porque ele tinha deixado marcas. A Bíblia diz que a trajetória de Paulo foi uma trajetória que ele encarcerava os cristãos, ele perseguia. O próprio Estevão, ele foi morto aos pés de Saulo, né? Que era o nome judeu dele. Ele era tanto judeu quanto romano, e quando ele se converte, devido ao Império Romano estar, né, no seu apogeu da época, ele prefere usar a sua identidade romana para ter mais liberdade para pregar o evangelho naquela região. Então ele usa o nome romano Paulo, né? Ele não foi transformado de Saulo para Paulo, ele tinha dupla nacionalidade. Ele era tanto judeu, Saulo, originário de Saul, nome judaico, e Paulo era o nome romano dele. Então ele era alguém que ofendeu a muitas pessoas, ele é alguém que deixou muitas pessoas magoadas, com ódio. E vocês vão perceber que quando Jesus ele fala com um irmão chamado Ananias, a Bíblia Sagrada vai dizer que Ananias questiona o Senhor. Olha o capítulo de número 9, né? Eu ainda estou em ofensa, tá? Para você ter aí uma ideia de que existem situações e posturas de outras pessoas que nos ofendem, que realmente causam mágoas, dor. E aí no capítulo de número 9, versículo de número
versículo de número 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Olha o que a Bíblia diz, ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E esse discípulo de Jesus, ó, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, pessoa que estava, ó, acompanhando Jesus de perto. Jesus já estava sido assunto ao céu, mas Jesus ainda estava com um ministério poderoso através dos apóstolos. Então, acompanhando os apóstolos, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na comunhão, no partir do pão, nas orações, esse homem aqui era discípulo de Jesus, seguidor. E esse Ananias, o Senhor disse em uma visão, versículo 10 do capítulo 9, Ananias, imagina Deus falando contigo, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, homem de sensibilidade espiritual. E disse-lhe o Senhor, Ananias, eu tenho uma missão para ti. Levanta-te, vai para a rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Irmãos, ó, Saulo tinha ficado, versículo 9, 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu, jejum total. Era um homem que, quando o Senhor apareceu para ele caído em terra, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele já levanta, entendendo a autoridade que estava falando para ele, na voz ali diz, Senhor, quem és tu? Aí Jesus se apresenta para ele e já dá as diretrizes e ele vai seguir. Ele fica 3 dias sem comer e sem beber nada, para entender as coisas que estavam acontecendo com ele. Ele entra, se desvencilha um pouco das coisas daqui, para captar as de lá. E de vez em quando nós precisamos fazer isso, irmãos. De vez em quando nós precisamos, ó, dar um tempo para comida e para bebida, e subjugar o nosso corpo a um jejum total, para alcançar do Senhor coisas que, se nós não fazermos assim, não vamos alcançar. Não vamos alcançar. E diz a Bíblia que dentro desse posicionamento de Saulo, o Senhor mandou até Ananias, um discípulo de Jesus. Ele já era crente, mas ele tinha causado ressentimento, ele tinha causado tristeza, amargura. Ele usava a sua autoridade, a religião dele, matava, judiava dos outros. Era um religioso que maltratava os outros. Imagina você, um crente em Deus, que usava a sua religião para matar, para encarcerar, para prender, para causar na vida dos outros situações de amargura, de tristeza, de sofrimento. E quando ele já estava nessa situação, olha só, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta por Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando e também jejuando, né? E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Irmãos, ó, Jesus falou pontualmente, Jesus falou aquilo que Ananias devia fazer. Ananias, como discípulo, ele devia obedecer, mas aqui nós percebemos algo que era notório, não só na visão de Ananias, mas de toda aquela região. Olha o que ele diz, ó, e respondeu Ananias, olha a resposta, e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está, né? A boca fala do que o coração está. Olha o que tinha no coração do discípulo Ananias: Senhor, de muitos, não foi poucas pessoas que esse homem maltratou, que esse homem ofendeu, que esse homem judiou, não foi, de muitos ouvi acerca destes homens, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aí eu pergunto para você, você passa por isso também? Eu passo por isso? Não nessa proporção, né? De sermos encarcerados, mortos. Não existe perseguição no Brasil, mas existem muitas situações que causam muitos males e que ofendem. Só que aqui existia um projeto de Deus
dentro desse contexto onde Saulo estava aí em um propósito do Senhor. E aí Ananias continua dizendo: e aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Aí Deus intervém e diz para Ananias: disse-lhe porém o Senhor, vai, porque todas essas informações, elas são verdadeiras. Tudo aquilo que você está dizendo, elas são verdadeiras até um certo ponto. É o que eu digo para vocês. Às vezes o cenário já mudou. Coopera não, irmão Everaldo. Às vezes nós nem sabemos, mas Deus já transformou aquela vida. Deus já modelou aquele coração. Deus já tratou com ele. Ele já caiu no chão. Já ficou sem enxergar 3 dias, sem comer 3 dias e 3 noites. Já está na presença do Senhor como um instrumento. E você nem sabe às vezes. E aí você pega todas aquelas informações horríveis que tinha dele, como Ananias pegou, e joga tudo. Ainda bem que ele jogou diante de Deus. Mas tem pessoas que não vigiam, né? Tem pessoas que amam jogar, como dizem o outro, no ventilador informações que não convém. E aí o Senhor diz: olha como o cenário já estava mudado, olha como Deus já estava fazendo a obra. E existem coisas assim, irmãos. É por isso, irmã Ivani Gaed, que a gente não deve emitir nossos juízos pautados em informações meramente humanas. É por isso que os nossos juízos, as nossas palavras, elas devem ser regidas pelo Senhor, pela sua vontade e por aquilo que vai promover a glória do nome do Senhor. Aí Ananias tinha todas as informações ruins, mas o Senhor já estava trabalhando, o Senhor já estava modelando, o Senhor já estava o preparando para uma hora. E o Senhor diz assim, disse-lhe porém o Senhor: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quando ninguém queria abraçar Saulo, devido ao contexto que ele tinha vivido, devido ao histórico de muita perseguição que ele fez, muita ofensa que ele causou nos outros, um camarada por nome Barnabé se aproxima de Saulo e abraça ele, se torna amigo, o filho da consolação, que significa Barnabé. E Barnabé caminha com Saulo, é alguém que tinha uma influência, e aí eles fazem uma amizade. Mas nós percebemos que no capítulo de número 15, vai para lá, depois de todo esse processo, depois de eles fazer a primeira viagem missionária, depois dessa viagem missionária, olha só como a vida é, irmãos, acontece conosco também. Se não aconteceu, vai acontecer contigo. Quantas pessoas que caminharam contigo alguns dias, alguns meses, alguns anos, e por uma situação de, às vezes, uma ideia diferente, houve uma ofensa, houve algo que causou tamanha contenda que houve a necessidade de separar. Depois que Barnabé abraçou Saulo, ingressou Saulo entre os irmãos de Jerusalém, foi alguém que acreditou no ministério de Saulo. A Bíblia Sagrada diz que no capítulo de número 15, olha só, versículo de número 37, 38 e 39, eu já finalizo a questão sobre ofensa. Diz assim: e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo. Barnabé dizia: vamos levar Marcos. Marcos é útil, Marcos é um rapaz novo, ele teve alguma dificuldade ali atrás, né? Não se habituou, né? Precisou de dar uma retrocedida, mas vamos levar ele comigo. Mas Paulo dizia: eu não acho justo, eu não acho coerente, eu não acho razoável que nós tomemos consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado de nós e não nos acompanhou naquela obra. Ou seja, ele voltou, ele retrocedeu, ele não deu conta. Como é justo a gente levar alguém que nos abandonou lá atrás? E no capítulo 15, versículo 39 diz, olha só:
E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Olha a confusão que houve entre os dois amigos. Então a nossa vida ela é cheia dessas coisas, irmãos. A nossa vida, se o Paulo e o seu amigo Barnabé, que tinha abraçado o ministério de Paulo, e o ingressado entre os crentes de Jerusalém, brigaram por causa de uma opinião diferente. Imagina eu e você, meros seres humanos mortais. Eles também eram, tá? Mas eles fizeram um pouquinho mais que nós nos primeiros passos da igreja local. Vai existir sempre a questão da diferença de ideias, de opiniões sobre diversos assuntos, mas o problema é nós deixarmos essas coisas encontrar lugar dentro de nós e causar, esses sentimentos que eu falei aqui, ressentimento, mágoa, ódio, culpa, e tudo isso faz parte de ofensa. Irmãos, entendido o que é ofensa, amém? Está bem claro, o que é ofensa. Agora aqui nós temos uma parábola que ela vai tratar também sobre o perdão. E Jesus já vem falando no capítulo 18 sobre perdão, e o contexto é importante, porque prepara o cenário para que a parábola, e através da história que ela conta, ela seja aí aplicada. E quando nós olhamos para Jesus, o mestre dos mestres da comunicação, quando nós olhamos para Jesus, o mestre dos mestres da comunicação pedagógica, é indiscutível que ele usa alguns exemplos singulares, pois utilizava principalmente de metodologia própria, Jesus ele tinha a sua maneira de ser na questão do ensinamento para atrair a atenção das pessoas, singular, e utilizava principalmente algumas situações em algumas linguagens que nós conhecemos hoje como as linguagens alegórica, figurada, para manifestar aquilo que estava no coração de Deus para o coração do povo. Especialmente as parábolas, que eram um método popular de instrução, e Jesus soube muito bem ensinar através desse método, com profundidade, com clareza, colocando personagens, para que as pessoas adentrassem naquela narrativa que ele estava falando através de parábolas, e tirassem ali instruções para a sua vida. E vocês percebem que contar histórias sempre atraiu a atenção das pessoas de maneira, e também a forma como Jesus apresentava, através dessas palavras, a parábolas, levavam a imaginação, como leva as nossas, como leva as nossas imaginações, levava a imaginação dos seus ouvintes para dentro de cada uma dessas histórias, e levando a imaginação dos seus ouvintes para dentro dessas histórias narradas através de parábolas, ele também leva a que essas pessoas extraiam conceitos e verdades morais e espirituais que essas narrativas tinham. E Jesus ele foi mestre nisso. Jesus ele foi especialista nisso. Temas como amor, perdão, reconciliação, justiça, respeito, alegria, tristeza e tantos outros assuntos eram tratados por Jesus em suas parábolas. Quando nós olhamos para essa, ele trata sobre perdão, sobre ofensa, e aí aqui ele vai dar princípios para nortear as nossas vidas dentro desse tema que ele propôs. E quando nós olhamos para a palavra perdoar, perdoá-lo, e quando nós vemos o verbo dessa palavra, que é o sentido de perdoar, e extraímos do original, principalmente o grego, que foi o Antigo Testamento escrito, nós vamos perceber que primariamente, olha, presta bem atenção, primariamente no grego, essa palavra ela vai apontar para uma realidade. A palavra no grego é apiemi, que significa, em primeiro lugar, pegar algo e enviar para frente. A palavra perdoar, essa frase no grego aí, ela é enviar para frente. Em segundo lugar, a palavra no grego para perdoar, esse verbo de ação,
Esse verbo de alguém que decide se posicionar para não armazenar sentimentos negativos, para não ser um armazenamento de ofensas e consequentemente causar desconforto para a sua vida em pessoal, porque alguém que está desconfortável, ele também não fica desconfortável só para ele próprio. Você percebe que todos os que estão ligados a ele também percebem o seu desconforto, percebe que ele não está bem, percebe que ele não anda bem, percebe que às vezes não está comendo bem, percebe que às vezes a pressão está subindo, está descendo, está acontecendo várias situações geradas, e hoje nós temos aí, comprovadamente que as doenças que mais estão aí em evidência e estão minando a saúde do povo são as tais doenças psicossomáticas, que são oriundas, não da parte física, mas da parte que não se vê, da parte material, das emoções, dos sentimentos, dos traumas, daquilo que a pessoa guarda dentro de si, e assim vai. Então a palavra perdoar, no seu sentido original, é enviar para frente. E algo que se envia para frente é algo que não se deixa consigo próprio. Então aqui, Jesus ele está dizendo sobre aqueles que perdoam, eles estão tirando de sobre si e lançando para frente, e mandando ir para frente. Outra definição é mandar embora. Olha só, perdoar no seu sentido original grego é mandar embora. Quando você manda algo embora, é algo que exige o quê? Uma atitude, exige o quê? Uma decisão, exige o quê? Uma renúncia. Você não quer mais aquilo, você está dizendo, sai da minha vida, não, a partir de hoje, eu não quero mais fazer parte dessa realidade, eu não quero mais estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar, sai da minha casa, sai do meu coração, sai dos meus sentimentos. Então a palavra perdoar significa enviar para frente, significa mandar embora, e significa também despachar. Olha só, 3 significados para que fique claro na nossa mente que quando eu perdoo, eu estou mandando embora o ódio, mandando embora a amargura, mandando embora o ressentimento, mandando embora todo tipo de situação que é causado por atitudes de alguém que me ofendeu. Mas quem tem a responsabilidade e precisa tomar a decisão de lançar para frente, de mandar embora e de também, despachar, é você. É você que precisa decidir. Jesus, ele não vai decidir por você. O ofensor, às vezes não quer nem olhar para tua cara. Às vezes, se tivesse a oportunidade de repetir a mesma coisa, ele faria, porque não está arrependido. Mas alguém que foi ofendido, ele precisa olhar para aquele Deus perdoador, que com esse perdão que nos alcançou, nós também possamos também mandar embora aquilo que nos ofendeu, aquilo que nos ressentiu, aquilo que nos magoou, aquilo que nos machucou. Então essa palavra apiemé, formado por apo, e eime, de enviar, ela significa isso, enviar para frente, mandar embora, despachar. Denota, além desse significado, enviar para frente, mandar embora, despachar, ela também denota remir ou perdoar dívidas. Remir ou perdoar dívidas. E eu não sei se você já teve que fazer isso. Eu já tive, algumas vezes, Porque é melhor perdoar e ficar em paz do que ficar com aquilo. Me deve, não me paga. Está fazendo isso, está comprando aquilo e não me paga. Esses tempos foi um irmão lá da tesouraria dizendo que ia levar o outro irmão da mesma igreja porque devia R$450. Não, vou levar na justiça, é meu direito. Falei, não, irmão, tu não vai fazer isso não, Vou, ele tem que pagar. E eu não vou nem porque eu preciso, mas é que ele vai ver. Falo, misericórdia, irmão. Olha o prejuízo. Aí eu fui pontuar algumas coisas. O constrangimento para tu. Tu é crente, homem. Tu tem um cargo na igreja. Vai levar uma demanda
né, diante de tribunais ímpios, e a primeira coisa que vão olhar para ti e te olhar, quem é tu? Às vezes vai perguntar, vocês são de onde? Onde se conheceram? Não, nós congregamos na mesma igreja. Olha só que constrangimento. Aí eu fui colocando alguns pontos. Rapaz, perdoa essa dívida. Perdoa. Deus vai te acrescentar muito mais. Pensa nessa possibilidade. Vou pensar. Aí ele, no outro dia, me encontrou e falou, irmão, perdoei mesmo, não levei não, pensei direitinho. Imagina só a mentalidade desse crente. Para mim é um crente maturo, né? Porque se a gente for colocar na balança o constrangimento pelo valor que a gente pode abrir mão, que Deus pode acrescentar, a gente não faz muita coisa. Então, a primeira, denota, além dos significados que eu disse para vocês, remir ou perdoar dívidas. E olha só, vamos basear essa fala em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número, uma passagem bem conhecida, é a oração do Pai Nosso, né? Universalmente conhecida, e Jesus, ele diz assim, no versículo de número 12 do capítulo 6 de Mateus, olha só, perdoa-nos as nossas dívidas. Olha só a importância do perdão, tá? A importância do perdão, e aqui está claro, uma das coisas é remir ou perdoar dívidas, e Jesus está dizendo aqui, ó, perdoa-nos as nossas, mas o parâmetro é esse, a balança de 2 pratos que o Senhor, Ele colocou para nós é essa, assim como, quem? Nós perdoamos aos nossos devedores. E essa palavra, ó, nós perdoamos, vocês entendem, que eu já até falei para vocês em uma das quintas-feiras, que houve uma pergunta individual, que fazia parte da questão coletiva. Um dos discípulos chegou até Jesus e disse, Senhor, ensina-nos a orar. Ó, ele tinha uma dúvida, mas ele foi representando o corpo de discípulos, dizendo, ensina-nos a orar, lá em Lucas 11, né? Assim como João ensinou os seus discípulos. E aí ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, que são diretrizes para como nós devemos nos aproximar de Deus e falar com Deus, e aí ter aí princípios estabelecidos para falar com Deus, ele diz, ó, perdoa-nos as nossas dívidas. Eu acredito que os discípulos fizeram aquela oração junto com Jesus, assim, do mesmo jeito, da mesma maneira, no mesmo nível que nós crentes, discípulos, servos de Jesus, e se fosse falar hoje, servas de Jesus, assim como eu, como você, perdoamos a quem nos der os nossos devedores. Então nós precisamos. Tem alguma dívida aí? Está te chateando? Talvez não seja financeira, é alguma coisa no sentido de alguém, né? Ele tem que pagar, ele fez isso, vai ter que pagar. Não, irmão, perdoa. Quantos essa semana já precisaram do perdão de Deus? Levante a mão assim. Vocês já precisaram do perdão de Deus? Levante a tua mão assim, assim, assim. Vou ministrar algo da parte de Deus. O amor de Deus que está derramado pelo Espírito Santo no teu coração, ele é capaz de te capacitar e te habilitar para toda boa obra. A graça de Jesus, ela te habilita também. O favor de Deus já está sobre a tua vida, tá? E Deus vai te capacitar hoje, através dessa palavra que eu estou pregando, de uma maneira tranquila, mas há uma atmosfera no mundo espiritual sendo formada para que te preparar, tá? Para desafios que ser humano comum, sem a presença do Espírito Santo, não dá conta de fazer. Mas o Senhor está preparando, está forjando situações para te amadurecer, e o Espírito Santo vai trabalhar em vidas, diz o Senhor, através do teu posicionamento, através da tua postura. O teu testemunho vai ser tão impactante diante de uma situação, que Deus vai te dar estratégia para vencer, com um coração cheio de amor, perdoador, porque Ele já te perdoou, que vidas vão ser encontradas pelo amor de Deus.
Só quem acredita e pode glorificar o nome do Senhor, que o Senhor está cuidando. Ele não só cuida da tua provisão, Ele não só cuida da tua saúde física, da tua vida cotidiana, para te dar condição e habilidade para granjear o material, mas eu estou pregando um Deus que cuida do teu coração, cuida do teu sentimento, cuida das tuas emoções, que te cura, que te restaura. E nesta noite está descendo bálsamo, diz o Espírito Santo de Deus. Está descendo bálsamo sobre feridas, diz o Espírito Santo de Deus. A partir de agora Ele vai te desvencilhar. O Iabacanto Naiacanta, desconfortos estão saindo, traumas e cicatrizes geradas por situações estão saindo. Em nome de Jesus, recebe o teu milagre, recebe o toque do Senhor, porque Deus tem contemplado todas as coisas. Alabiacando narrasui que perde arabacantui que perde oramantui. Aleluia. Perdoar denota remir ou perdoar dívidas. Mateus 6:12. Mateus, também nós temos um texto em Mateus 18 que nós lemos, versículo de número 27 e 32. Vamos ler? 27, nós já lemos, mas vamos ler de novo. Mateus 18, 27 e 32 diz assim, ó: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Depois nós vamos entrar na parábola em si, e nós vamos ver aqui, que dizem alguns estudiosos que na verdade Jesus se utiliza dentro dessa parábola de uma hipérbole, algo que na linguagem, como nós conhecemos nas linguagens, uma hipérbole é algo que foi exagerado ao extremo. É aquela mesma frase, por exemplo, eu fui lá no mercado, não tem? E comprei uns mil balinhas. Fui lá e peguei uns 10 mil, não sei o quê. Aí você olha assim para esse cara, não fez isso não. Alguém exagerado ao extremo, né? Então uma hipérbole é algo que é exagerado, é uma linguagem para mostrar que é um volume grande, mas que exagerou demais ao nível extremo que ninguém dá conta de fazer aquilo. Então essa dívida aqui, na verdade, ela é uma dívida impagável, mas nós vamos adentrar. E Jesus disse que aquele homem movido de íntima compaixão perdoou-lhe a dívida. O versículo de número 32, olha só o que diz assim, ó: então o seu senhor, chamando a sua presença, de servo malvado, eu perdoei a dívida toda sua. Você devia fazer o mesmo. Olha o princípio do Mateus 6:12. Eu te perdoei. Você devia de ser grato e usado aquilo que você foi alcançado e transmitido aquilo, né? Quando você me suplicou, eu te perdoei aquela dívida, porque tu me suplicou. Você devia fazer isso também, igualmente a ti. Então quando nós olhamos também para a palavra de Deus, além de remir ou perdoar dívidas, e no sentido desse de perdoar dívidas, essas dívidas, elas são, quando são perdoadas, são completamente canceladas. É algo que realmente liberou, é algo que realmente lançou para frente, é algo que realmente despachou, ou seja, não existe mais nada, não existe mais nenhum vestígio. Quando existe verdadeiramente o perdão, nesse ato de a pessoa se posicionar, é algo que tu lançou. Eu não estou dizendo que você vai ter amnésia, que você não vai lembrar, mas é algo que não vai mais te causar desconforto. Lembre da definição de ofensa. É algo que não vai te causar mais desconforto, é algo que não vai mais fazer parte da tua rotina emocional, é algo que não vai mais te abalar emocionalmente, é algo que você lançou para frente, despachou, mandou embora, né? Então quando existe esse perdão de dívidas nesse sentido aqui, estas são completamente canceladas, completamente. Isso aí é forte, né? Algo completo, algo pleno, é algo total, é algo que aconteceu e não ficou nada, não ficou nenhum vestígio, tá? E a questão também de perdoar, remir ou perdoar,
ela trata também de perdoar pecados. Por exemplo, vamos lá para Mateus, capítulo de número 9. Então estamos falando sobre ofensa, agora estamos definindo sobre perdoar na Bíblia, esse verbo de ação, esse verbo de atitude que eu e você precisamos tomar. Capítulo de número 9, versículo de número 2. Aqui nós temos aqui, na questão de remir ou perdoar pecados, um exemplo claro que Jesus declara para o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Aqui nós temos claramente que remissão ou perdão é o ato de perdoar pecados. Olha o versículo de número 5 desse mesmo capítulo e o versículo 6. Aí Jesus pergunta: pois qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse-lhe então ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aí aqui eu quero aplicar para nossas vidas, né? Percebemos aqui que aquele homem, aquele paralítico, claramente dá para perceber que ele não foi atrás de perdão de pecado. Ele não foi atrás de remissão, de perdão de pecado. Ele foi atrás de uma cura. Ele foi atrás de lançar para frente, olha só que interessante, de se desvencilhar, de mandar embora, de despachar uma paralisia que ele tinha, física. Todos os que conheciam aquele homem sabiam que ele tinha essa necessidade física. E aí foi 4 homens, investiram tempo, investiram recurso, esforço, renunciaram um pouco à sua rotina, pegaram aquele paralítico, usaram a sua criatividade, porque eu sempre falo, quando eu falo sobre esse paralítico, que quando a gente quer fazer, não existe barreiras, não existe multidão que atrapalha. Agora, quando a gente não quer fazer, não, uma simples cãibra, não, hoje eu estou com cãibra, não dá para fazer nada não. Não, hoje eu estou espirrando, não dá, hoje não. Esses homens aqui viram a multidão, o que eles fizeram? Pensaram, usaram o seu raciocínio, a sua criatividade, aquilo que herdaram do Senhor, o Criador, e agora eles vão criar. É assim que a gente atua também na obra. Criar uma situação, pensaram, destelharam, abriram o teto da casa e introduziram o paralítico na frente de Jesus. Eu acredito, irmãos, que nem o paralítico, nem aqueles homens pensaram em uma remoção, em um despacho, no sentido de despachar, de mandar embora, daquilo que é o maior câncer do ser humano, que é o pecado, aquilo que nos dá a condenação eterna, porque a maior necessidade que nós temos é o perdão dos pecados, e isso Jesus tinha para dar, só Jesus tem para dar. Só que eu acredito, Alexandre, acredito que nessa interação, como aconteceu comigo, né, quando eu fui para a igreja, eu não fui interessado em perdão também. Eu falei assim com Jesus: Senhor, me livra só dessa vida depravada, da cachaçada, dessa vida que a minha tradição do meu pai vem até hoje. Eu já estou cansado disso, 20 anos de idade já tinha cansado dessa vida. Me livra só disso, só me livrando da bebida já está bom, eu vou ficar crente. Mas aquele momento de interação, aquele momento onde pessoas se disponibilizaram para me introduzir diante dos Jesus, o olhar de Jesus, essa interação com a palavra, talvez que Jesus estava ali pregando, o parar de Jesus e fitar em mim, através de uma mensagem na congregação Bela Vista. Na minha realidade foi assim, num culto de quarta-feira, culto de libertação, presbítero Adion ali de Vilhena pregando a palavra, falando do amor de Jesus. Eu fui ouvindo aquela palavra, e naquela interação com a palavra, e aquele sentimento, e eu acredito que naquele dia, eu não sei nem se eu estava alcoolizado, mas eu estava lá no último banco, pedindo: Jesus, se o Senhor me livrar dessa vida que eu venho levando até eu vou ficar aqui na igreja, eu vou servir ao Senhor, eu vou ser crente. E ali, ouvindo a palavra, houve a consciência maior, da maior necessidade que nós temos, que é o perdão dos pecados, e só sabe isso, entende isso, você que já foi perdoado.
Aí eu pergunto, quantos aqui já foram perdoados pelo Senhor? Quantos têm convicção que os teus pecados foram perdoados? E aí quando Jesus olha para aquele paralítico, eu já acredito que ele estava tão já impactado e diz, estão perdoados os seus pecados. Tanto é que ele não reclama nem murmura, o texto não diz aí, ei, eu não quero perdão de pecado, eu não vim buscar isso, não. Quem reclama e murmura são aqueles que formaram uma comitiva, escribas, doutores da lei, fariseus, e disseram, quem é esse para perdoar pecados? Porque a atribuição de perdão de pecado é só Deus. O sacerdote até apresenta a oferta, mas quem vai definir, homem nenhum era capaz de declarar, Deus te perdoou. O próprio Deus, se a fumaça subia, ele recebia, mas o homem não declarava. Mas ali estava o homem, o Deus que se fez carne, o próprio Filho do homem, que disse, ó, estão perdoados os teus pecados. E como evidência desse perdão de pecados, para sarar essa maior necessidade, eu vou mostrar para vocês uma evidência. Porque existe evidência, irmãos. Ó, a maior necessidade foi atendida. Eu aceitei Jesus, chorei, me rendi a Cristo. E aí as consequências mudou de vida, largou isso, largou aquilo, está se modelando na forma de Jesus. Olha a evidência externa acontecendo. Todo mundo que conhecia ele sabia que ele tinha dificuldade. Ó, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra de poder para perdoar pecado, eu ordeno, levanta, toma a tua cama e anda. Uma evidência clara, porque existem sinais externos daquilo que Deus já operou dentro de cada um de nós. Vocês concordam assim, amém? Vamos colocar de pé? Não quero passar do horário. Definimos aqui, nesse primeiro momento, irmãos, a questão de perdão, um pouquinho, né? E a questão de ofensa. Eu quero que você fixe isso no teu coração, que a gente vai falar sobre a parábola. E vamos entrar um pouquinho mais adentro sobre a necessidade que nós temos de viver esse padrão estabelecido pelo Senhor, para que nós tenhamos um pouco mais de conforto, tá? Quantos gostam aí de conforto? Quantos gostam? O carro confortável, a cama confortável, né? Eu gosto de rede, para mim a rede é mais confortável do que cama, né? Fui criado na beira do Guaporezão lá, é rede, a minha esposa não gosta, né? Todo dia eu chego, quero ver minha rede ali na área de casa. Não, ela sempre tira ela e enrola. Falo, mulher, tu sabe que eu estou chegando. Eu já falei para ela, espicha a rede, agrada teu marido. Para mim é confortável aquilo. Então, para que nós vivamos mais confortáveis, sem os desconfortos internos, nós precisamos aprender a perdoar. Perdoar é uma decisão. Levante a tua mão assim, Pai, diante da tua presença, Pai, diante das muitas, Senhor, convivências que temos, relacionamentos interpessoais, nós não estamos isentos de sermos ofendidos, Pai. Nós não estamos imunes a isso. Não estamos, Pai, de sermos maltratados, de sermos, Senhor, a cada dia alvejados, seja através de uma palavra, de um posicionamento, ou até mesmo, Pai, sermos enganados pelo nosso próprio olhar, que às vezes não está rendido a Ti e interpreta errado, Pai. Mas que o Senhor nos guarde, Senhor, de ter um coração, Senhor, amargo, que não libera perdão, porque o Senhor já nos perdoou, o Senhor já nos alcançou com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e o Senhor a cada dia nos prepara, Pai, para viver da melhor maneira possível, honrando, glorificando o Teu nome, observando aquilo que designaste nessas áreas, Pai. Que a partir desta quinta-feira, Pai, obras do Senhor aconteçam nessas áreas que tão, Senhor, precisamos, Pai. São traumas, são, Senhor, memórias, às vezes, são situações, Pai, que foram vencidas no exterior, talvez, Pai, mas lá no homem interior, lá nas emoções, ainda causa desconforto. Há poder no Teu nome, há poder na Tua palavra, há poder, Senhor, diante do Teu projeto, Pai, para que nós vivamos, Senhor, o perdão, para que nós vivamos, Pai, a cada dia, essa decisão de nos posicionar.
Oh Espírito Santo de Deus, continua abençoando, Pai, a tua igreja, continua nos fortalecendo, Senhor, diante dos teus caminhos, continua nos dando a tua vitória, a tua graça, continua dispensando a tua misericórdia, o teu perdão. Nós precisamos mesmo, Senhor, a cada dia desse perdão, Senhor, mas nós precisamos muito mais, Pai, transmitir aquilo que recebemos, Pai, assim como Paulo diz: eu entreguei para vocês o que do Senhor eu recebi. Então que nós possamos entregar nesta área, Pai, o perdão do Senhor, possamos jogar para frente, possamos lançar para frente, Pai, tudo aquilo, Senhor, que venha nos causar desconfortos emocionais, tudo aquilo que venha gerar ódio, tudo aquilo que venha gerar amargura, tudo aquilo que venha gerar mal-estar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja repreendido para a glória de Deus. Pai, continua abençoando, Senhor, este final de semana. Nós teremos, Senhor, a festa da comunhão, a Santa Ceia no sábado, se assim o Senhor permitir. Continua mobilizando a tua igreja, Pai, dentro do teu roteiro. Assim, Senhor, nós oramos e cremos em nome de Jesus. Quantos confirmam dizendo?